Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Fala, galera, muito bom dia para você que está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues, esse é o Nossa Área, primeira edição, e vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo aqui na Rádio do Seu Esporte. Dia importante, dia de Libertadores da América, dia de Fla-Flu na Primeira Liga, Flamengo e Fluminense em campo, jogos contra gaúchos, e você vai curtir todas as informações na Rádio do Seu Esporte. Além disso, tem seleção também. O Brasil decide a vida contra a Argentina hoje. Brasil Sub-20 em destaque na Rádio do Seu Esporte. Isso e muito mais aqui no Nossa Área, primeira edição. Vem, vamos nessa em 91.1 no Nossa Área, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E vamos ao que fala, os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, começando com o Diário Lance, primeira decisão, vale vaga, Botafogo joga por um empate no Chile para seguir na Libertadores, partida com o Colo-Colo tem importância na história chilena. Jornal Metro, Fogão tem 90 minutos para carimbar a vaga. Taça Libertadores, Botafogo precisa de um empate hoje contra o Colo-Colo para voltar do Chile classificado para a terceira fase da competição. Jornal O Globo, dá para confiar, dura missão, com dúvidas no time, Botafogo busca a classificação. Retrospecto fora de casa anima, mas adversário preocupa. Vamos aos sites por aqui, começando com o Globoesporte.com. Espera pelo melhor. Botafogo joga a vida na Libertadores em Guerra Fria com o Colo-Colo. ESPN, expulsões, pênalti perdido, pressão em jogo tenso. Barça elimina Atlético e avança à final. Portal da Band, LAN anuncia que vai se aposentar no fim da temporada europeia. Lancinete, camisa emprestada. Tucumã joga de Argentina, avança na Libertadores da América. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos girar os clubes na rádio do seu esporte, começando com o Flamengo. Fala, Ranieri Borges. Muito bem, Juan. E o Flamengo, que entra em campo hoje na estreia da Copa da Primeira Liga, o técnico Zé Ricardo deve mandar o time titular a campo. Berrio está entre os relacionados, mas deve ficar no banco de reserva. O Berrio, a grande contratação recente da equipe do Flamengo. O time do Fluminense também joga. Quem sabe tudo do tricolor é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. E o Fluminense entra em campo hoje pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga, às 7h30 no estádio do Beira-Rio, contra a equipe do Internacional. O tricolor, que estreou nessa competição vencendo o Criciúma por 3-2, agora irá enfrentar a equipe colorada sem 8 jogadores titulares, já que o técnico Abel Braga decidiu dar descanso para alguns atletas do elenco tricolor. Na partida de hoje, o Clube das Laranjeiras não terá à disposição o lateral direito Lucas, o zagueiro Renato Chaves, o volante Douglas, os meias Sornoso e Gustavo Scarpa, além dos atacantes Wellington Silva e Henrique Dourado.
Vamos de Botafogo, glorioso, tem Libertadores. Fala, Jean Dutra. Muito bem, amigos, o Botafogo está muito perto de ter uma má notícia para a partida decisiva contra o Colo-Colo do Chile na noite desta quarta-feira no Estádio Monumental em Santiago. Camilo vem sentindo dores no adutor da coxa direita, está praticamente fora do confronto que vale uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. O jogador ficou fora do primeiro treino da equipe em Santiago na tarde da segunda-feira e praticamente não treinou com bola até agora. Camilo, desfalque do glorioso. Ficar de fora da partida diante do Colo-Colo, né, não é muito interessante para a equipe do Botafogo. A intenção do treinador talvez possa ser botar mais um volante, de repente pode ter até ajudado ao técnico, mas nível de qualidade é uma perda do glorioso. Vamos de Vasco da Gama, as informações chegam com Nicolas Freitas. A novela Luiz Fabiano pode estar chegando ao fim, mas talvez não com um final feliz para a torcida Cruz Maltina. Isso porque o atacante ainda espera a rescisão de contrato com seu clube, o Tianjin Guangjian da China, e para ser inscrito no Campeonato Carioca, o prazo é amanhã, dia 9 de janeiro. O Vasco da Gama, de olho no seu último reforço, de olho no Luiz Fabiano. Será que ele vem? Será que ele não vem? O torcedor do Cruz Maltino já está cansado dessa situação que envolve o fabuloso. E Copa Libertadores da América, o destaque agora na rádio do seu esporte. O Junior Barranquilla eliminou o Carabobo, fez 3-0 em casa. O Atlético Tucumã fez 1-0 no El Nacional, numa partida hiper inusitada. O Atlético Tucumã chegou atrasado em Quito. A partida começou com 1h30 de atraso. O time não levou o uniforme, né? O uniforme foi extraviado e eles pediram emprestado à seleção argentina sub-20, que está disputando o sul-americano da categoria lá no Equador. Se trocou, foi a campo e ganhou a partida 1-0, Atlético Tucumã contra o El Nacional. Que situação! A União Espanhola fez 2-0 contra o Cerro e também se classificou. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. 10h07 no Rio, é a hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM. E hoje não poderia ser diferente. Hoje tem Botafogo na Libertadores, tá lutando pela classificação, tem a vantagem do empate e a nossa pesquisa tem a ver com o glorioso. O Vitor Cunha está aqui para interagir com você, torcedor, para ouvir as suas opiniões, sugestões e também para ouvir a sua resposta sobre a pesquisa do dia. Pode opinar sobre o seu clube? Fale sobre a pesquisa do dia também. Fique à vontade na Rádio Seu Esporte, porque é muito fácil interagir conosco e aonde o cara tiver, ele pode ir lá e interagir, porque tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, não tem desculpa, né, Vitor? Bom dia. É verdade, Juan. Bom dia para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Bradesco Esportes FM. Como você já disse, a pesquisa do dia hoje é sobre o Botafogo. A gente quer saber se vai classificar ou não, bem simples. Já tem gente votando aqui, Juan, e por enquanto tá 77% falando que não. Rapaz. Lembrando que vocês podem participar pelo Instagram, @BradescoFMRio, pelo Twitter, @BradescoFMRio, pelo Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1 ou através do WhatsApp, o queridinho da galera, 964338136. É muito fácil, 21 964338136, 21 964338136. Foi até interessante, teve um ouvinte de manhã, Vitor, que mandou uma musiquinha com o nosso WhatsApp, foi muito interessante. Depois vou até procurar aqui pra achar novamente. Ele mandou ontem, não foi, Juan? Teve um outro que mandou em ritmo de samba a nossa musiquinha. Tá no clima do carnaval já tá no clima do carnaval. Se estiver ouvindo a Rádio do Seu Esporte ainda, quiser mandar novamente, só avisa aqui na mensagem, porque tá lá no início do dia. 21 964338136, você interage por aqui e manda suas opiniões sobre o seu clube de coração e a nossa pesquisa. Classifica? Não classifica? E esse glorioso, como é que vai para Libertadores? Você, torcedor, tem vez, tem voz e opina na Rádio Seu Esporte. Vamos à participação do torcedor na Bradesco Esportes FM.
É o Léo de Irajá, flamenguista, beleza? Cara, vocês acham aí que o Flamengo deve manter força máxima aí no jogo de hoje, né? Eu acho que até eles vão fazer isso, né? A minha opinião é que deveriam fazer isso aí, pegar ritmo de jogo, né? O Flamengo tá bem, tá no momento bom, eu acho que deve continuar, né? Um ano tão ruim, 2016 começou tão ruim lá com o Muricy, começar esse ano bom, acho que deve manter esse ritmo aí, vocês acham também? Um abraço. A tendência é justamente essa, quando começa muito bem o ano, né, se não sofrer alguma perda de atleta, alguma situação desse tipo, é difícil que se perca no caminho. Tem lesão também, lesão pode atrapalhar um pouquinho. Porém, o Flamengo tem um bom elenco, né, algo diferente, por exemplo, de outras equipes que têm um bom time titular. Exemplo do Fluminense. Né, o time do Flamengo tem peças para poder modificar de acordo com o confronto. Acredito que, de repente, um jogo contra o Inter, lá, hoje pudesse ser um jogo para testar algumas situações, até porque é a Primeira Liga, apesar de toda a importância que o Flamengo dá para a competição. Não sei, de repente fazer algumas situações que envolvessem alguns atletas novos no time, algumas modificações até para testar, seria interessante. Mais participação do torcedor em 21 964338136, isso se o nosso WhatsApp colaborar. Deu uma leve travadinha aqui, daqui a pouquinho você, torcedor, volta aqui na rádio do Seu Esporte. 10 horas 10 minutos no Rio de Janeiro, tem participação por aí, Vitor? No nosso Twitter você também pode mandar a sua mensagem. 10 horas 11 minutos no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Ele também está aqui, na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Sérgio Américo. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes, agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ele também está aqui, na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Mauro Santana. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes, agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 10 horas 13 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos começar com as equipes que entram em campo hoje. Tem o Flusão bastante modificado para o confronto, disputa da Primeira Liga, né? O Fluminense que vai ter um duelo lá no Sul bastante complicado e vai com reservas. Fala pra gente, Rodolfo Lamas. Tudo certo, Rodolfo? Fala, Juan. Muito bom dia pra você e pra todo o pessoal que tá ligado na Bradesco Esportes FM. E hoje, às 7h30 da noite, o Fluminense volta a campo pela Copa da Primeira Liga, a segunda rodada dessa competição. O tricolor que estreou neste campeonato, vencendo o Criciúma pelo placar de 3-2, hoje tem o compromisso contra o Internacional no estádio do Beira Rio.
Para esse jogo, o técnico Abel Braga decidiu poupar 8 jogadores titulares, 7 de linha e o goleiro Diego Cavalieri, que se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida ainda no clássico contra o Vasco da Gama no domingo da semana passada. Então esse jogador também vai ser poupado. Além dele, o técnico decidiu deixar no Rio de Janeiro o lateral direito Lucas, o zagueiro Renato Chaves, além do volante Douglas e dos meias Júnior Sornosa, que foi ontem para o Equador para conhecer sua filha, que nasceu no último dia 28 de janeiro, a pequena Dulce. Até então, este atleta tinha permanecido no Rio de Janeiro e ainda não havia conhecido a sua nova filhinha. Continuando a lista dos poupados, estão também o meia Gustavo Scarpa, além dos atacantes Wellington Silva e também Henrique Dourado. E para esse confronto contra o Internacional, um dos prováveis substitutos do Henrique Dourado seria o jovem Pedro, jogador que se destacou na pré-temporada do Fluminense, realizada no CT Pedro Antônio, inclusive foi o autor de alguns gols, mas ele sofreu uma lesão também no tornozelo esquerdo, esse num treinamento na segunda-feira da semana passada que aconteceu lá no CT do clube, e também não tem condições hoje de enfrentar o Internacional, já que nem viajou para Porto Alegre. O Pedro vem se recuperando gradativamente, inclusive já consegue apoiar o pé esquerdo no chão, entretanto ainda uma certa dificuldade na sua locomoção, então vai levar um pouco mais de tempo para que ele se recupere plenamente. Quem falou ontem, deu entrevista coletiva lá no CT Pedro Antônio, foi o Marquinho, jogador experiente, que fala agora a respeito desses garotos que vão receber a oportunidade de entrar em campo contra o Inter no dia de hoje. É legal porque a característica de cada um, né, eu acho que todo mundo tem demonstrado muito ser o caráter, né, eu acho que o importante para o grupo se dar bem é o caráter, todo mundo se dá, não tem aquela trairagem que a gente fala no futebol. Então é diferente, é uma coisa nova para mim, sempre trabalhei com o pessoal mais velho, que mais me dava dura do que qualquer outra coisa, então, do que o contrário. Então agora tentando passar um pouco dessa experiência para eles, para que em todos os momentos a gente possa se ajudar em campo e jogue toda essa alegria para dentro do campo para dar tudo certo. E para finalizar, o Marquinho fala a respeito de aproveitar essa chance que esses atletas vão receber no dia de hoje. Pegar essa oportunidade e aproveitar ela ao máximo. A gente ter um grupo bom. Alguns jogos até a gente demonstrou que o pessoal que entra no segundo tempo do banco dá um diferencial no campo e a gente acaba saindo com a vitória. Então acho que é importante esse rodízio também para dar confiança para todo mundo. A provável escalação do Fluminense para essa partida de hoje contra o Internacional é com Júlio César no gol, Renato na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada por Nogueira e Henrique, e na lateral esquerda Léo, no meio-campo Luiz Fernando e Orejuela, e na armação Marquinho. No ataque, Marcos Júnior, Osvaldo e Lucas Fernandes. O detalhe desse time titular é o atacante Osvaldo. Quase 7 meses depois, ele volta a essa função na equipe principal do Fluminense. Outros jogadores experientes que também foram relacionados foram o zagueiro Gum e também o volante Pierre. Atletas que não vinham nem participando do banco de reservas do Fluminense, entretanto, receberão a oportunidade neste dia de hoje contra o Inter. Mesmo caso do Danielzinho, jogador formado em Xerém, que começou 2016 em alta, mas acabou emprestado na sequência do ano para o Oeste, onde disputou 13 jogos pelo Campeonato Paulista, retornou esse ano ao Fluminense e pode fazer sua estreia na temporada também nesse jogo contra a equipe colorada. Juan. Tá certíssimo o Rodolfo Lamas com as informações do Fluminense. O detalhe é o seguinte, que o tricolor das Laranjeiras tem 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados, mas vai de completamente reserva contra o Internacional, que vai com escalação quase que completa dos titulares. Ou seja, um excelente teste para os reservas, mas ao mesmo tempo é algo que pode pesar lá na frente, isso se o tricolor quiser passar para a próxima fase da Primeira Liga, né? Me parece um tanto desinteressado na competição. O Internacional, que deve ir a campo com Danilo Fernandes, Alemão, ex-Botafogo, Klaus, Paulão e Wendel, o Anselmo, Rodrigo Dourado, Charles, D'Alessandro, tendo a oportunidade de jogar novamente, Nico Lopes e o Robertson, contratação que veio do Juventude, tem um ataque um tanto que poderoso, né? O Nico Lopes é um atleta
que no Nacional foi muito bem, teve problemas no início no Inter, mas esse ano está se tendo uma segunda oportunidade para o atleta. Já é sabido que ele tem qualidade, vamos ver se consegue, enfim, né, desencantar. Assim como o D'Alessandro, que é tido como o grande líder desse elenco, ainda mais depois da volta junto à equipe do River Plate. E tem, acima de tudo, o Antônio Carlos Zago, que é um técnico que está querendo aparecer. Chegou agora, né, fez uma boa campanha no Juventude e tem a oportunidade de aparecer no Internacional. E começou com derrota no Campeonato Gaúcho contra o Fluminense reserva, vai querer fazer com que sua equipe vá para cima e sobressaia na partida. Chance para os reservas aparecerem, como o caso do Renato, por exemplo, que esteve até bem no Avaí, né? Ele, inclusive, no Avaí jogou como volante. Caso também do Marquinho, que é um atleta que vai ter oportunidade, inclusive na coletiva de imprensa ontem, citou o time de guerreiros, apostando na vontade para o tricolor das Laranjeiras vencer esse confronto válido pela Copa da Primeira Liga. O Fluminense esvaziando um pouco a competição com essa situação de colocar os reservas. O Fluminense, que está no grupo 1, tem 3 pontos, mesma pontuação do Inter. O Criciúma e o Brasil de Pelotas completam o grupo. 10 horas 20 minutos no Rio de Janeiro. Hora de falarmos também do Rubro Negro. O Rubro Negro joga hoje Copa da Primeira Liga. O time do Flamengo que estreia na competição junto com o Grêmio também. E o Ranieri Borges sabe de tudo do Flamengo. Podemos ter estreia? E tem estrangeiros à vera nesse elenco do Flamengo, né, ô Rani? Bom dia. Bom dia, Juan. Tem muito. Inclusive o Donati precisou ficar de fora deste confronto porque o Berrio foi relacionado. E aí o Donati acabou tendo que ficar de fora da relação de atletas visando este confronto. O atacante Berrio está entre os relacionados, mas deve ficar no banco de reservas, pelo menos nesse início de partida, já que o técnico Zé Ricardo deve mandar a equipe titular a campo na estreia contra o Grêmio na Copa da Primeira Liga. O provável time do Flamengo é Alex Muralha no gol, Pará na direita, a dupla de zaga com Hever e Rafael Vaz, Trauco na lateral esquerda, a dupla de volantes William Arão e também junto com o Rômulo, mais à frente Diego e Manquejo, e no ataque Everton e Paulo Guerreiro. Essa a tendência de time do Flamengo para o confronto de logo mais 7h30 da noite, Copa da Primeira Liga, o Flamengo estreando na competição. Técnico Zé Ricardo mandando a campo força máxima, hein, Juan? O técnico Zé Ricardo colocando o Flamengo pra frente, mas a expectativa de que o Berrio entre no segundo tempo é uma substituição já certa no Flamengo, ou de repente o Zé pode dar uma segurada? Pode dar uma segurada por conta do seu condicionamento físico, ele ainda não está 100%, então fica essa expectativa. Se o jogo estiver bom para o Flamengo, é provável que ele entre, mas é claro que ainda não está 100% e fica essa expectativa, Juan. Tá certo, esse é o Rubro Negro em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, o noticiário da equipe do Flamengo. Força máxima para cima da equipe do Grêmio, que também estreia na competição. O grupo do Flamengo até um pouco mais difícil do que o do Fluminense, que tem o Ceará e o América Mineiro completando o grupo, né? A equipe do Ceará que sempre ia bem na Copa do Nordeste, até foi surpreendente a saída da Copa do Nordeste para entrar na Primeira Liga, uma aposta da diretoria cearense, né? Um time de massa, e o América Mineiro, que é um time que, apesar de ter caído no Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano vem com uma filosofia bastante interessante, colocando os garotos da base para jogar mesmo, dando oportunidade para alguns atletas, mesclando, né, para um início de trabalho por lá. Né, tem inclusive a figura do Ricardo Drubs e do Anderson por lá, né, ajudando o futebol, um como treinador e outro na diretoria, né, um América Mineiro diferente para esse ano. Um grupo mais complicado para a equipe do Flamengo, porém o Rubro Negro vai de time titular, vai de força máxima, e o Grêmio muito provavelmente com a equipe reserva nessa partida, ao menos as prévias estão dando o reserva da equipe do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho, que estreou com derrota no campeonato local e, apesar disso, está confiando no planejamento. Com direito a Cortez e Léo Moura nas laterais. Exatamente, Cortez e Léo Moura. Já pensou 1-0 o Grêmio com o gol do Léo Moura?
Ia ser complicado. Ia ser complicado. Mas acho difícil. Vamos lá. O time do Grêmio deve ir a campo com Bruno Grassi, Léo Moura, Thierry, Bressan e Cortez. Michel, Caio, Arthur, Bolanhos, Fernandinho e Everton na frente. No banco, Jael Cruel, reforço do Grêmio para a temporada. Você vê, nem no time de reserva, o Jael tá entrando na relação. Que situação. Dinheiro jogado fora, ô Vitor? Na verdade, eu nem não entendi essa contratação do Grêmio até agora, né? Sim, porque ele foi rebaixado com o Joinville. E não é nem ser rebaixado, porque a gente já viu times serem rebaixados e o cara ser artilheiro do campeonato. No caso, o atacante da outra equipe se destacar apesar do time. Né? Muitas das vezes é quem monopoliza os gols, só sai gol porque ele tá lá. Porém, no caso do Joinville, não aconteceu isso com o Jael e foi a contratação, né? Pode ser o Jael contra o Flamengo, é esse clube dele. O Jael fez uns golzinhos lá, mas nada demais que justificar essa aposta, né, do Grêmio, porque é uma aposta, apesar do Jael já ser conhecido, né, no futebol brasileiro, mas não dá pra entender, não teve nenhuma credencial pro Grêmio tentar essa contratação dele. Mas o que me chama a atenção é o ataque do Grêmio. Apesar de ser reserva, é um bom ataque, com o Fernandinho, Bolanhos e Everton. O Fernandinho que foi bem no Flamengo, né? Muita gente não gosta do Fernandinho no Flamengo. Mas ele fez uma boa participação, fazendo a função tática dele. Exatamente. Mesma situação do Everton. Não pode pedir muito mais do que aquilo. O Bolanhos é um cara que tem muita qualidade técnica. Muita qualidade. Né? Inclusive, o gol da final da Copa do Brasil foi do Casares, já inverteu. Foi do Casares, exatamente. no meio campo. Mas o Bolanhos é um jogador com muita técnica, velocidade, principalmente faz muito bem o facão, entrando em diagonal para poder fazer a batida pro gol. Veio com muita esperança, né? A torcida do Grêmio acreditava muito nele e acabou que ele tá no time reserva, né? No time reserva momentaneamente, né? Se bem que depois daquela cotovelada que ele recebeu contra o Inter, não foi mais o mesmo, né? Não exatamente, sei ele o tava que muito aconteceu. bem, né? Ali ele tava voando. E o Everton na frente... tem um potencial enorme. É um bom jogador. Tem um potencial enorme. O Luan, eu acho que vai ser mais jogador que ele, mas o Everton também tem um potencial enorme. Até para jogar na Europa, não em time grande, mas compondo elenco de alguma equipe, ou então até titular num Alavés da vida, tem futebol para jogar. O Grêmio tem bons jovens, o Everton é um deles, o Luan, que a gente não pode mais considerar Pedro como... Rocha também. Pedro Rocha, o Lincoln, que é um meio campo que joga demais. O Manchester acompanha ele desde os 16 anos de idade. Muito bom jogador, vai ter um futuro brilhante, sem dúvida. O próprio dúvida. Tai também, jogador que esteve na seleção da África do Sul. Tem o Jailson também, o Wallace foi vendido parece agora. O Will Smith, o Will Smith no Maluco no Pedaço, exatamente. Mas o Wallace foi vendido agora também. Estreou ontem, inclusive. Exatamente. O Grêmio veio com bons nomes aí das categorias de base. Agora tem que completar com bons jogadores, não tão veteranos quanto o Léo Moura e Jael, e nem tão contestado quanto esses, mas para formar uma equipe é necessário ter essa mescla. O Cortez eu acho uma boa aposta. Até porque o Cortez, para você, torcedor que tá lembrando do Cortez do Botafogo, se lembrar dos primeiros 6 meses no Botafogo, vai lembrar de um bom jogador. Se lembrar dos últimos meses, vai lembrar de jogador ruim. Né? Se lembrar do Cortez de São Paulo, vai lembrar de jogador pior ainda. Sim. Mas, no Japão, ele foi muito bem, até jogando numa linha mais à frente, jogando como meia. Aí fica o Cortez vai fazer 30 anos esse ano, Juan. Vai fazer 30 anos. Eu achei que ele era mais novo. Já apareceu tarde pro futebol, rodou foi esse os clubes de menor investimento, Castelo Branco, Nova Iguaçu, Barra Mansa, se eu não me engano, Quissamã, que inclusive acabou com o futebol lá, uma pena, né? Mas é um jogador que pode ser uma aposta que dá certo, diferente do Jael, que já é uma aposta que já chega queimado, porque é um jogador que foi bem lá no futebol do Japão, a gente traz pra ver o que acontece, tá sem opção, traz pra ver o que acontece. Não deve ter sido tão caro também. Exatamente, se bobear foi até de graça. Sim. O que torna ainda mais viável a aposta, a questão da oportunidade de mercado. Pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Pode dar muito errado? Também pode dar muito errado, mas é um jogador que compõe o elenco. 10h28 no Rio, a torcida participa aqui na Rádio Seu Esporte, o Vitor confirma que foi de graça a transferência. Ele ainda pertencia ao São Paulo, foi emprestado ao Benfica, emprestado ao Criciúma. Albirex Niigata, onde ele estava. Exatamente, foi emprestado ao Albirex Niigata, mas agora ele acertou a rescisão com o São Paulo e assinou com o Grêmio. É verdade. Vamos ao torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, a galera participando por aqui em 21 964 338136. Bom dia a todos aí nessa cidade maravilhosa. Em relação ao Botafogo,
eu acho que a perda do Camilo não vai alterar tanto a diferença tática do Botafogo, já que eles jogam bem fechadinhos, mas... O torcedor ligou aqui para Bradesco Esportes FM e interrompeu o áudio do amigo. Lembrando a galera... Bloqueia. Não, vou dar mais uma chance. Se ligar 3 vezes aí, é passível de bloqueio. Mas deixa o amigo falar, vai chegar a sua vez. A gente sempre procura colocar as mensagens à medida que vão chegando por aqui. Alô, Bradescada, bom dia a todos aí nessa cidade maravilhosa. Em relação ao Botafogo, eu acho que a perda do Camilo não vai alterar tanto a diferença tática do Botafogo, já que eles jogam bem fechadinhos, mas o que vai interferir mesmo é a condição física, que afetou tanto no último jogo. Um abraço, aqui é o Alan Ricardo, de Duca de Caxias, Rio de Janeiro. Valeu, Bradescada! A galera da Baixada sempre ligada aqui na Bradesco Esportes FM, sempre mandando o seu recado. Duque de Caxias, São João de Meriti, Magé. Magé é Baixada ainda, né? É Baixada ainda. Acho que é. Magé também. A galera de Piabetá também sempre participando aqui na rádio do Seu Esporte. Com relação ao Camilo, eu acho que acabou ajudando o técnico Jair Ventura. Tava sondando a chance dos 3 volantes, agora já perde uma peça para botar justamente o terceiro volante. Mas, tecnicamente, é uma perda absurda, né, o Vitor? Eu concordo com o nosso ouvinte em falar que eu acho que o que vai prejudicar o Botafogo é a parte física, como aconteceu no primeiro jogo também. Vídeo os 10 primeiros tempos, 10 primeiros minutos do segundo tempo. Exatamente. Na partida aqui no... Mas eu não concordo em falar que o Botafogo não vai perder muito com o Camilo. E você falou que acha que isso ajudou o técnico de Jair Ventura? Eu acredito também não. Eu acho que ele ia tirar o Roger do time e ia botar mais um volante. Pra ser mais leve, né? Eu acho que ele ia ficar só com um pimpão na frente. Seria um ataque mais leve, mas acabou que ele... Ia adiantar o Montijo pra jogar mais perto do pimpão. Pra ser mais um atacante, mas a peça que ele queria pra botar um volante, ele vai acabar tendo, né? Acabou vagando um lugar. Exatamente. Tecnicamente, perde bastante o Botafogo. Muito o Botafogo, muito. O primeiro jogo aqui contra o Colo-Colo, o Camilo foi um monstro em campo no primeiro tempo. Tanto desarmando quanto saindo no jogo. Acho que foi você que trouxe, que ele foi o que mais desarmou no primeiro tempo. Foi o que mais desarmou no primeiro tempo. E acabou saindo de cansaço. Sim. E tá pagando até hoje por essa partida, porque muito provavelmente não vai entrar em campo diante do Colo-Colo. Ele tava desde sábado já sentindo essa lesão. Mas já tava tratando. Já tava tratando, tanto que viajou para tentar fazer o tratamento intensivo lá. Na verdade, ele ainda quer jogar. Alguma chance disso acontecer, dele falar, não, professor, eu vou jogar? Ele já falou, só que o departamento médico tá embarreirando. O departamento médico do Botafogo tá falando que é bem difícil a situação dele e que se entrar, vai praticamente fazer figuração em campo. Aí acaba sendo uma peça a menos, pode até queimar a própria imagem do Camilo. Exatamente. E lembrando, o time também. Lembrando também que o outro jogo, caso o Botafogo passe do Colo-Colo, enfrenta o Flamengo no fim de semana e o outro jogo da outra eliminatória já é na próxima semana. O departamento médico do Botafogo falou que não tem condições nem de atuar no domingo. Pra você ter noção da gravidade da lesão do então, Camilo, que é preocupante. É praticamente impossível dele jogar hoje. De repente, não sei, indo pros pênaltis ali, entra no finzinho pra bater um pênalti. Ele vai estar no banco, com certeza. Se vai jogar ou não, já é outra história. Mas ele estando Até porque ele tem a bola parada também, né? Que é pode decidir um jogo. É importante. Aquela bola que ele bateu antes do gol do Colo-Colo, que passou raspando a trave. Se faz aquele terceiro gol... Tentou surpreender o goleiro, bateu rapidinho. Exatamente, foi uma bela de uma cobrança. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Mulambada, vocês têm que secar muito o Botafogo hoje, muito. Tá mandando um recado pra torcida do Flamengo que tem que secar o Botafogo. Mas tem flamenguista torcendo pro Botafogo, não vejo motivo pra isso. Né? Pelo menos é o que eles dizem, né, Rô? Tem muitos que dizem. O nosso amigo aqui, fala sobre o William Arão. A cláusula que dá vitória é o William Arão. Daqui a pouquinho o repórter do Botafogo vai entrar para falar com a gente. Ele fala um pouco mais sobre esse caso do William Arão. O William Arão ganhou de novo do Botafogo na justiça, né? Aqui foi vara do Rio de Janeiro ainda, né?
Sim, agora o foi em Botafogo segunda pode instância, recorrer é em isso. Brasília. Mais uma participação aqui, ó. O nosso amigo de Petrópolis, o Leandro, ele fala o seguinte: time titular do Fla vai golear hoje o Grêmio. Nada de poupar jogadores, são profissionais, devem ganhar ritmo. Tem muita gente pensando por esse lado. Outras pessoas estão pensando pelo lado de não perder o jogador agora. Como corre o risco? Vai botar um jogo contra o Grêmio, que não vale teoricamente nada. Aí perde o jogador com grande importância. Pra frente, não sei. Mesmo com o Grêmio, com o time reserva, vai ser um Flamengo e Grêmio, né? A gente ainda não é o pode Grêmio. esquecer disso, exatamente. E ainda é lá. Sim, é no Mané Garrincha o jogo. No Mané Garrincha, mesmo Jogando assim. no Mané Garrincha. Tem esse risco, não tem jeito. Até a gente falou, acho que ontem, o caso do Bochecha, do Botafogo, Sim, que um entrou lance... o primeiro jogo do garoto na temporada e se machucou sozinho. Ninguém tocou nele. Torceu o joelho sozinho. Então isso acontece. Você acaba expondo o jogador, às vezes, sem necessidade. Não sei. Vamos ao torcedor aqui. Fala aí, galera da Bradescada. Aqui eu sou o Luiz Carlos aqui de Caxias. Eu queria dar a resposta aí pra esse Rogério aí da Penha. Pô, cara, nós temos um elenco, cara, que dá pra pensar em disputar a Libertadores legal e ser campeão. O elenco do Vasco, a única coisa que vocês podem pensar é de não cair esse ano de novo, cara. Já discordo, acredito que a equipe do Vasco da Gama deu uma boa melhorada com as contratações. Não sei se dentro de campo vai surtir o efeito, mas pelo menos olhando para o retrospecto recente dos novos contratados, são jogadores que podem dar um tom de qualidade até para um Vasco pensar um pouco mais. Já não é aquele Vasco de início de temporada que perdeu por 4-0 para o Corinthians. Sim. Vamos ver como é que essas contratações vão se desenhar dentro de campo, porque tem que dar liga também. Não adianta eu trazer um Kelvin que é muito bom jogador e ele não conseguir jogar com o centroavante do time. Não adianta eu trazer também um Wagner e ele não conseguir jogar com o Kelvin ali, porque os dois ocupam uma faixa parecida do campo. Depende tudo do encaixe. E para isso, o técnico Cristóvão Borges vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Pelo menos opções agora ele tem. Não tem desculpa. Sim, eu acho que pro Vasco só falta realmente um zagueiro, que o Luan e o Rodrigo têm falhado bastante. A gente também fala aqui sempre que não são só os dois que falham, porque a proteção à zaga tá bem frágil, a zaga do Vasco, então sempre chega alguém de frente no mano a mano. E mano a mano é difícil, complicado, ainda mais difícil. a zaga do Vasco é lenta. Fato. Sim. Mas se tem uma boa proteção ali dos volantes, e principalmente se eles estão certinho taticamente para cobertura, dá certo, dá para jogar. Agora, se você ficar hiper exposto, você tem que ter um zagueiro que se garanta lá atrás. Exatamente. Um zagueiro que no rápido. mano a mano vai ganhar todas. Pode até perder, mas consegue se recuperar depois. Sim. Não é o caso de nenhum dos dois do Vasco. Exatamente. Um grande exemplo disso é que no jogo, vou dar novamente o exemplo do jogo do Colo-Colo do Botafogo. Quando perdeu ali a marcação na frente da área com a entrada do João Paulo, sobressaiu o Marcelo, porque é um zagueiro que se mostrou muito bom no mano a mano, coisa que os defensores do Vasco não são, porque são lentos e não tem essa compensação. Mas o Vasco pode resolver esse problema com o Douglas, né? Sim, o Douglas ali pode resolver. Até o próprio tem o Marcelo Bruno Matos Paulista também. Bruno Paulista assinando também. É um jogador que pode ajudar nessa situação. Então acho que falta um zagueiro pro Vasco e um lateral esquerdo. Eu acho que os dois são não deve vir, inclusive. Os dois são muito jovens para disputar uma Série A de brasileiro. Pro Carioca eu de acho, repente dá. Igual, mesmo o caso do Thales. Pro Carioca eu acho que não tem muito problema jogar o Thales. Economiza uns 4 meses de salário pro atacante mas pesado. No brasileiro vai ficar complicado jogar com o Thales no ataque. Até porque um time, da maneira que está se desenhando, pode criar bastante jogadas e não ter ninguém para definir. Exatamente. Aí vira um desperdício. Botafogo sofreu disso ano passado. Sim. Criava algumas chances e hora de definir nada. Não tinha ninguém para botar para dentro. Até que o Sassá começou a fazer um monte de gol, né? E depois parou. O Rafael de Seropédica, ele fala o seguinte: o Flamengo tem interesse de repatriar o César para goleiro? Sim, deve voltar para o rubro-negro. Ele pergunta se a gente não acha que deveria ter mais um goleiro de alto nível para reserva. Eu não consigo entender, sinceramente, essa implicância toda com o César. Porque eu acho ele um bom goleiro. Tendo uma sequência de jogos, ele pode ser interessante para o Flamengo. De repente, num jogo de Primeira Liga, você botar para ele para sentir como é que ele chega no time, pode ser bastante interessante. É um jogador que estava na Ferroviária, não conseguiu jogar, é claro, na Ferroviária, não conseguiu jogar, é claro, na Ponte Preta, mas com certeza ele deve trazer uma experiência. E a grande chance dele mostrar novamente no Flamengo que tem qualidade para defender a meta rubro-negra. E não vai ser titular mesmo, só vai ser... O problema é exatamente isso.
quando ele vai ter uma sequência de jogos. Exatamente. Mas aí entram os jogos da seleção. Sim. Seria mais interessante, é a pergunta pro torcedor do Flamengo. Hoje, seria mais interessante você ter o César como reserva para quando o Muralha for para a seleção ou ter o Thiago como reserva para quando o Muralha for para a seleção? Porque goleiro de gabarito de nome com certeza não vai chegar para ser reserva do Muralha. Exatamente. E, sinceramente, eu não vejo até no mercado algum outro goleiro de nome que sujeitaria a isso. Talvez um Jailson do Palmeiras, mas não vai sair do Palmeiras. Não vai sair do Palmeiras. O goleiro do Cruzeiro, o Rafael. O Fábio voltando, de repente o Rafael. Seria um baita de um goleiro. Bom goleiro. Mas também acredito que não se sujeitaria a esse tipo de situação. Até porque o goleiro é complicado, né, Juan? Ficar muito tempo sem jogar, sim, volta sem ritmo, sem tempo de bola. E precisa justamente da sequência de jogos para poder aprimorar essa situação. Porque a situação de treino é uma coisa. De jogo é completamente diferente. Sim. Jogar à noite, tem iluminação, tem condição do gramado, tem chuva, tem uma série de outras situações. O Edilson, de Petrópolis, ele fala o seguinte, que vai ser Botafogo 2-1 no Colo-Colo hoje e manda um grande abraço pra gente na rádio do Seu Esporte. O Leon, do Meyer, ele fala o seguinte, pro amigo botafoguense, tem que secar muito, porque não tem que secar muito, estamos torcendo pro Botafogo passar e pegar a gente no mata-mata. O torcedor do Flamengo tá querendo que o Botafogo passe para pegá-los no mata-mata para ter um confronto carioca. Pelo menos que aqui passe. Para hoje tá valendo. Seria um bom confronto, hein? O Botafogo e o Flamengo. Interessante, Libertadores. Seria um clássico. O Jason Lira, de Pirituba, ele fala o seguinte, vamos, Mengão, tem que colocar o time titular sempre e não poupar, gente. É o torcedor do Flamengo que é os titulares. Houve investimento, bota pra jogar. Mais uma participação aqui, antes da gente falar de Vascão da Gama aqui na Rádio Seu Esporte, depois do Flamengo, pode ser? Vamos de Vascão da Gama aqui daqui a pouco. Antes, o João Pedro de Seropédica, ele fala o seguinte, sou Flamengo, mas hoje todo mundo é fogão na Libertadores. Aí o exemplo de flamenguista que tá torcendo pro Botafogo. Tem muito flamenguista torcendo realmente pro Botafogo. Não só flamenguista, mas de outras equipes também. Eu acho interessante. E acho mais interessante ainda o nosso ouvinte falar, lá na frente a gente se encontra. Pra mim é mais interessante ainda. Também. Ele fala o seguinte, sou fogão na Liberta e sou seu fã, olha que legal, muito obrigado. Ele fala o seguinte, queria que eu fosse flamenguista. Aqui eu sou Hull City. Aqui na Rádio do Seu Esporte o cara é Hull City. Mas é isso mesmo que você tá ouvindo. Sim. Ele é Hull City, ele torce. Tá em dúvida? Vai lá nas minhas redes sociais. Ele tá no grupo do Hull City no WhatsApp. Sim, Hull City Brasil, exatamente. Inclusive, já tive a oportunidade de conversar com membros lá do Hull City, da comissão técnica do clube. 10h41 no Rio de Janeiro. Agora sim, vamos de Vascão da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte, o Cruz Maltino. Quem sabe de tudo do Vascão é Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. Vasco da Gama se prepara para o jogo de quinta-feira, 9h da noite, na Arena das Dunas, em Natal. Vai virar a chave, porque este meio de semana não tem jogo do Campeonato Estadual para o Cruz Maltino. Este jogo é a primeira fase da Copa do Brasil contra o Santos do Amapá. Vasco da Gama, que conseguiu 2 vitórias consecutivas no triunfo sobre o Resende no último domingo por 2-1. Gol de virada marcado pelo atacante Thales, que inclusive foi muito elogiado pelo técnico Cristóvão Borges. Quem também foi muito elogiado pelo treinador Cruz Maltino e tem um bom início de ano é o meia atacante Nenê. E é sobre esse assunto que ele fala agora na Rádio do Seu Esporte. Eu creio que está sendo bastante positivo. Eu estou me esforçando ao máximo a cada dia, cada treino para dar o melhor dentro de campo e corresponder às expectativas, ajudar meus companheiros. Graças a Deus eu creio que estou conseguindo isso, estou me doando em todos os sentidos, então acho que é isso. Não só eu, mas todos os jogadores estão se doando ao máximo a cada dia, cada treinamento para ajudar o time a conquistar as vitórias e creio que está sendo bastante positivo, estou bem feliz e manter esse caminho aí para cada vez estar melhor aí durante o ano. Nenê também fala a respeito desse novo regulamento da Copa do Brasil, que antes era um jogo de 180 minutos, primeiro jogo ida, depois o volta, só que agora só tem um jogo que vai definir a classificação para a próxima fase. Sobre esse assunto, Nenê fala agora na Bradesco Esportes FM. Sim, com certeza foi um assunto entre a gente, até o Anderson Barros nos informou
desse novo regulamento. Então nós sabemos que em vez de ser um jogo de 180 minutos, vai ser um jogo normal de 90, que não temos chance de erro. Claro que nós temos o direito de empate, mas nós vamos jogar para ganhar, e esse é o nosso pensamento, e ter que passar de fase já nesse primeiro jogo. Então ter que realmente com mais cautela em certos aspectos, mas com certeza buscando a vitória em todo momento. E disse ainda que vai pro jogo sim. Cristóvão Borges afirmou em entrevista coletiva que vai ter força máxima, e Nenê diz que vai estar em campo sim. Sim, estou bem fisicamente, graças a Deus. Todo jogo aí mantendo um nível que eu tô querendo, e a cada dia melhorando um pouco mais, então tudo normal. Claro, com certeza eu vou pro jogo, depende de mim, já sabe, né? Jogo todas. Esse, portanto, o meio atacante Nenê, falando aqui na rádio do Seu Esporte, o 6º reforço do Vasco da Gama, o atacante Kelvin, de 23 anos, que foi apresentado no último sábado, já foi regularizado, seu nome já consta no boletim informativo diário da CBF, então já está apto a entrar em campo pelo técnico Cristóvão Borges, quando assim for escalado. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Esse o Vasco da Gama, Vasco se preparando para a Copa do Brasil, né? A competição que rivaliza, digamos assim, com o Campeonato Carioca pro time do Vasco nesse início de ano. O Vasco que tem 6 jogos até aqui, 4 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados, mas o que impressiona é o número de gols sofridos, 10 gols sofridos. Enfrenta um Santos do Amapá, lá na Arena das Dunas, né? Praticamente o Santos do Amapá, ele abdica do direito de ser mandante do jogo, porque podia botar num estádio bastante acanhado para poder ter uma certa vantagem desportiva, digamos assim, contra o Vasco. Vai botar em um local que há uma condição de igualdade melhor, até para o próprio Vasco da Gama poder desempenhar o seu futebol. A gente sabe que os estádios acanhados não têm aquela condição de ter um duelo de bom nível técnico, digamos assim. O Kelvin já está à disposição, é um bom jogador para o Vasco da Gama. Não acredito que seja titular já nessa partida contra o Santos, né, do Amapá, até porque não precisa, é um jogo que teoricamente não precisa da utilização de um atleta como ele, né? Vale mais guardar para o Campeonato Carioca, né? Mas o Vasco da Gama tem esse confronto no meio do caminho. A chance de eliminar logo a equipe do Santos. Vale o empate, mas pro Vasco da Gama e pro moral, é mais interessante ir pra cima para conseguir um resultado positivo. Até porque, se voltar pro Rio com um empate diante do Santos do Amapá, e mesmo classificado, não fica interessante a situação pro técnico Cristóvão Borges. Volta a ser contestado, até para a disputa do Campeonato Carioca, onde enfrenta o Volta Redonda no próximo domingo. Aí sim é um jogo que eu colocaria o Kelvin para jogar. É interessante o comparativo que faz aqui sobre as idades, né, o rejuvenescimento do Cruz Maltino. O Lance traz esse comparativo dos jogadores de 2016, né, e os titulares para 2017, já colocando alguns atletas que foram contratados. Em 2016, o Martin Silva tinha 33 anos, Madison 25, Rodrigo 36, Rafael Marques 33, esse último time, que foi titular no último jogo. Júlio César 34, Diguinho 33, Douglas 18, Andrezinho 32, Nenê 35, Jorge Henrique 34 e Thales 21 anos de idade. O time para 2017 que está se montando: o Martin Silva 33 anos, Gilberto 23, aí na defesa o Rodrigo 36 e o Luan 23, o Henrique 22, o Henrique que está se recuperando. O Jean aparece como volante, principalmente devido à boa apresentação que ele fez no último jogo. Ele sai um passo à frente com 22 anos, Douglas 18. Aí os jogadores mais experientes: o Wagner 32 anos, o Nenê 35, e na frente o Kelvin 23 e por enquanto o Thales, né, com 21 anos. 10h50 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Enquanto a gente tenta o contato com o nosso repórter do Botafogo para ampliar o noticiário, vamos com a participação do ouvinte aqui na Rádio do Seu Esporte, sempre deixando a sua opinião por aqui. Vamos ao torcedor.
Fala aí, Bradescada, bom dia. Cara, uma pergunta. Onde está o Sheik, hein? Emerson Sheik, que falou aí no início que ia jogar em clube grande, depois não ouvi mais nada sobre ele. Por onde ele anda? E outra coisa, esses botafoguenses aí, cara, fica querendo falar do Flamengo, mas, pô, tem uma galera aí, ó, flamenguista, inclusive eu, torcendo pra eles passarem. Esses manés aí ficam falando besteira. Valeu, Thiago Reis de Niterói, grande abraço. Grande Thiago Reis de Niterói, torcedor da equipe do Flamengo, mas hoje torcendo pro Rio de Janeiro na disputa da Libertadores. A equipe do Botafogo, é o que a gente já falou durante todo o programa, tem muito flamenguista torcendo pro Botafogo, tem muito torcedor carioca nessa corrente para que o Botafogo passe. Até para enfrentar o Botafogo lá na frente, por que não? Né? E, inclusive o Glorioso, que tem um jogo da vida hoje, diante da equipe do Colo-Colo, pode não ter Camilo. E quem sabe de tudo, mas de tudo desse Botafogo que vai entrar em campo pela disputa da Libertadores, é o Jean Dutra. Fala, Jean, bom dia! Caiu a ligação, o nosso repórter Jean Dutra, que estava aqui na Rádio do Seu Esporte para falar do Glorioso. Tem a participação. Aqui o nosso amigo está fazendo nível, fazendo aniversário, só esqueceu de deixar o nome. Deixa o nome aqui, ao final do telefone 277, está fazendo aniversário hoje. Mande seu nome pra gente mandar aquele abraço. Aniversário da sua mãe também, Vitor. Fica à vontade para mandar um grande beijo, um grande abraço para ela. Pode ficar à vontade. Ó, o nosso amigo Jean Dutra já vai retornar aqui na Rádio Seu Esporte. Depois você ficou devendo o beijo para sua mãe em 91.1. Tudo certo, Jean? Agora, bom dia, Botafogo na Libertadores, né? É isso mesmo, Juan. Muito bom dia para você. O Botafogo que realizou na tarde de ontem o último treino antes da partida decisiva contra o Colo-Colo, que acontece hoje, às 9h45, pela segunda fase da Libertadores da América. E o trabalho foi realizado justamente no Estádio Monumental, que será palco do duelo. E para esta partida ainda há uma dúvida com relação ao time que vai sair jogando. O Botafogo está muito perto de ter uma má notícia, isso porque o meia Camilo vem sentindo dores no adutor da coxa direita, está praticamente fora do confronto que vale uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. As dores começaram no último treino de sábado. O Camilo foi submetido a um exame de imagem que não constatou nenhuma lesão, porém o meia voltou a sentir dores no trabalho de domingo e mesmo assim viajou com a delegação para o Chile. O jogador ficou fora do primeiro treino na equipe em Santiago, que foi realizado na última segunda-feira, e praticamente não treinou com bola até o momento. Já o técnico Jair Ventura garante que o Alvinegro vai com força máxima para a partida que vale vaga na próxima fase da Libertadores. Resta saber se essa força máxima é com ou sem Camilo. A boa notícia é a volta do volante Ayrton, que sofreu uma lesão no cotovelo na partida de ida, mas já treinou normalmente e vai para a partida. Já foram vendidos pouco mais de 25 mil ingressos para o jogo de Colo-Colo versus Botafogo. Andei lendo os principais jornais do Chile, a imprensa chilena anda dizendo que o grande problema do Colo-Colo mesmo não foi ter perdido o jogo de ida, mas porque o Colo-Colo não consegue inverter o placar na competição continental desde 1997, quando conseguiu vencer a Universidade Católica depois de perder o jogo de ida fora de casa. A imprensa chilena também trata o Botafogo como poderoso elenco brasileiro. Assim trata o jornal El Mercúrio do Chile. Já que no Rio de Janeiro o Botafogo convoca os sócios para assistir ao jogo de hoje em telão de General Severiano. Sócio proprietário não paga, a entrada custará R$10 para os sócios do Botafogo, com gratuidade para crianças até 6 anos. E os responsáveis pelo marketing do Glorioso irão sortear diversos itens oficiais do clube. A venda física em General Severiano já está disponível e será realizada no centro de atendimento ao sócio. E acontecerá a venda, inclusive hoje, na verdade já está acontecendo, começou às 8 da manhã. Os portões abrem às 7h45 da noite e mais detalhes o torcedor alvinegro pode obter no site oficial do clube. Só reforçando, hoje tem Colo-Colo versus Botafogo às 9h45 no Estádio Monumental, vale vaga para o Glorioso na próxima fase, o alvinegro da Estrela Solitária. Valeu, Juan. Valeu, esse o Botafogo é destaque na Rádio do Seu Esporte. Ficar sem o Camilo não é uma boa, hein, torcedor glorioso, pelo menos na minha opinião. 10h55 no Rio, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais a sua participação e o momento beijo
e parabenização também do Vitor Cunha. Vamos para um rápido intervalo, é 30 segundinhos, a gente volta já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Sérgio Lobo. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa! Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos um crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Emocionando a galera. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 57 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Reta final do programa, só informar aqui que o Brasil joga hoje contra a Argentina, joga a chance de classificação para o Mundial Sub-20 às 11h30 da noite. Antes a bola rola para Equador e Colômbia às 7h e tem Uruguai e Venezuela às 9h15. Uruguai que lidera o grupo de braçada, 9 pontos até aqui. O Brasil é o quarto com 4 pontos. A Argentina vem logo abaixo e por enquanto fora com 3 pontos. Vitor Cunha, você tem um momento todo especial no programa de hoje, né? Microfone aberto na Rádio Seu Esporte, já que tem aniversário na família, né, Vitor? E não podia acabar o programa sem render homenagem, né, Vitor? É verdade, Juan. Aniversário da minha mãe, queria desejar ela tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde. Ela já teve muitas conquistas e isso é porque ela sempre corre atrás do que ela quer. É um grande exemplo para mim, uma grande inspiração. Queria dizer que eu amo minha mãe. E mandar um beijo e falar que daqui a pouco eu vou lá comemorar com ela. Opa, que legal. Faltou o nome. Selma Vale. Opa, dona Selma, meus parabéns. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo filhão que está sempre ajudando aqui na Rádio Seu Esporte. E comemore bastante o seu dia. 10 horas e 57 minutos. Dá tempo de mais uma participação do torcedor antes de finalizarmos o programa por aqui. Olá, meus amigos, bom dia. Meu nome é Antunes, sou vascaíno de Del Castilho, Rio de Janeiro. Meus amigos, no Brasil, hoje, contando com Vasco novo, tá? Só tem 5 times melhores que o Vasco. Corinthians e Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. Fora esses, eu acho que o Vasco tá no páreo. Consegue ser um dos classificados para Libertadores. Vocês concordam comigo? Falem aí, meus amigos. Olha, Antunes, primeiro, grande abraço para você, obrigado pela sua participação. É melhor esperar, vamos ver essa equipe se encaixar dentro de campo. Quando tiver todos os reforços encaixadinho, o time que o Cristóvão quer, aí a gente vai poder emitir até uma opinião melhor. Com relação ao elenco, deu uma melhorada bastante grande, mas dentro de campo que é o interessante para o Vasco da Gama. 10h59 no Rio, a todos ligados em 91.1, muito obrigado pela sua audiência nesse que é o Nossa Área. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.